Então, como eu disse, pessoal, eu saí da entrada A e estou na entrada B. Eu, particularmente, não uso muito a entrada B, mas ela existe e é para ser usada. E como utilizar essa ferramenta? Lembrando que há muito tempo eu não uso essa ferramenta, então eu utilizei uma vez ou outra, aí eu caí naquele mesmo problema que o aluno tem, né? Se tem outras ferramentas, por que eu vou usar uma mais que seja mais complexa? Na verdade, ela não é mais complexa. É porque pouca gente explora praticamente todas as ferramentas que existem no Wilcom. Ferramenta B existe, tá? E ela existe e é para ser usada. E tem situações que ela ajuda bastante, ajuda até mais que o enchimento complexo, que o desculpe, que o enchimento complexo, ela ajuda até muito mais que o ponto de fusão, que é esse cara aqui, o enchimento de fusão, ela ajuda até muito mais que a entrada A. Ela facilita bastante, principalmente quando é uma situação assim, né, da roda de um veículo ou alguma coisa assim. Então, como é que ela é, como utilizar ela? Ela é praticamente como se fosse todas as ferramentas, só que ela é bem fiel, tá? A vantagem da entrada B, ela é que nem um maridão, né? É bem fiel. Sim, maridão fiel, né? Assim, entendeu? O pessoal tá me entendendo aí, né? Tá bom. Então, a quantidade de pontos que você dá num lugar, você também tem que dar no outro. Então, vou aqui, ó, vou acompanhando aqui esse círculo aqui. Acompanhando fielmente isso aqui, tá? Então, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Quarta, né? Quarto ponto que eu fiz no desenho. Aí eu vou dar um enter aqui, ó. Observe que vai mudar alguma coisa aqui, ó, na barra de ferramenta aqui à esquerda embaixo. Eu não posso levar até lá, mas é mais ou menos ali, ó. Lá, ó, apontando lá, ó. Onde tem Enter PT 6 OnSide 1. Então, dei um Enter. Então, vou fazer aqui. Parece até que ela vai encher tudo, né? Na verdade não vai. O que, que ela vai fazer? 3, lembrando 3, tá? 4. Fechei o ponto aqui, tá, pessoal? Vou fechar aqui o ponto. Dei um enter. Aconteceu o mesmo probleminha, não sei se é um defeito do Wilcom, mas vamos de novo aqui. É como se fosse isso aqui, ó. Ó, enter. Ele apareceu aqui, enter PT1. Então, vou aplicar aqui novamente. 1, 2, 3. Olha o que ele fez. É praticamente para vocês entenderem, né? Que ele fazendo isso, ele também pode fazer o círculo completo. Vamos tentar fazer o círculo completo? Ver se o Wilcom não dá algum problema. Marquei aqui. Tá ali, a Enter PT6 OnSide 1. Vou dar um Enter para ver se muda aquele status ali. O pessoal fica de olho ali embaixo, perto do menu iniciar do Windows ali. Ó. A esquerda abaixo. Vou dar um Enter. Então, Enter PT1, né? Mudou alguma coisa, né? Então eu vou dar um outro clique aqui. Vou acompanhar aqui fielmente o outro. Aqui também, lembrando que isso aqui, tá, pessoal? O grid não tá a seu bel prazer, ele tá aqui para te guiar. Eu vou fechar aqui. Ok. Ele ainda ficou meio esquisito porque eu fechei em cima do outro, né? Como eu disse, ele é bem fiel, ele acompanha fielmente. Por isso que é uma ferramenta que pouca gente usa. Usa da fidelidade, né? Brincadeira, tá, pessoal? Pessoal aí que deu um enter aqui. Vamos ver o que acontece aqui de novo. É uma ferramenta um pouco chata de usar mesmo, mas... Olha lá, pronto. Só a gente dar uma remodelada aqui. Depois eu vou mostrar ao pessoal o que significa essa cruzinha aqui na prática, tá? Dá uma remodelada aqui. Pronto, ele acompanhou. É praticamente isso, tá vendo? Ele fez praticamente o que a ferramenta A faz, o que o Complexify faz. Complexify, eu sempre quero falar a parte em inglês. O que o enchimento complexo faz, que o enchimento de fusão faz, só que de uma forma mais prática, né? Para alguns, para outros que não gostam de usar a ferramenta, vamos transformar isso aqui em enchimento cheio. Pronto, praticamente a mesma coisa, não tem tanta diferença entre essa ferramenta e a outra que foi utilizada. Mas óbvio, se quando bater na máquina um ponto para ficar diferente do outro, aí eu digo para você, alunos, depende da densidade da densidade do tecido.
No algodão, praticamente, não se sente diferença nenhuma. No jeans, como é mais grosso, se você não tem uma máquina legal, tem que abrir mais o ponto. Não pode forçar muita máquina para não quebrar muita agulha, para não modificar muito o tipo do ponto. E assim vai. Você vê que até no vetor, a partir do vetor eu consegui fazer, né? Do vetor eu transformei praticamente em enchimento complexo. Do enchimento complexo eu só transformei ali o ângulo de ponto e ele do enchimento complexo ele passou para o enchimento de fusão. Mostrei a entrada A como é que ela funciona. Na dúvida, volta lá direitinho, vê como é que faz. E a entrada B. Aqui a entrada B fazendo a mesma coisa. Vamos voltar de novo para a gente ter mais ou menos uma noção. Vou entrar aqui. Vou voltar aqui de novo. Muita gente pode estar me trollando aí, falando que foi a fidelidade que fez ele errar, né, pessoal? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Desculpe, aqui não. Aqui. Eu falei, né? Aquela hora ele fechou. Por quê? Porque eu dei um botão esquerdo. Né? Tem que dar um botão direito de novo para ele fechar. Como eu disse, né? Ele acompanha fielmente, né? Ou seja, se o primeiro foi um botão, foi um botão direito, o segundo, o último que faz o fechamento ali do círculo, também tem que ser um botão direito. Ou seja, ele acompanha bem o primeiro, né? Ele acompanha bem o outro, ele é fiel ao outro ponto. Passando aqui novamente para ponto cheio. Então tá lá, o pessoal. Ali. Bacana, entendeu? Praticamente, agora vamos fazer uma entrada C. E como que seria isso aqui em entrada C? Em entrada C, pessoal, a entrada C ela não serve muito, assim, eu dizia, para fazer uma figura, né? Mas poderia fazer, Robson? Poderia sim, tá? Quem utiliza a entrada C pode sim fazer. Mas aí já é uma situação mais complexa, né? Porque a entrada C, ela serve muito mais para contorno, vamos dizer assim. É como se fosse fazer o contorno disso aqui, ó, olha. Desculpa, ele fez até ali entrada C, eu coloquei outra coisa aqui, desculpa pessoal, que eu vi um C ali, entrada C, isso aqui, ó, o valor F6. Tá bom acontecer essas coisas, a gente vai voltando para fazer, né? Como eu disse, tudo na prática, tudo no grosso. Fiz aqui a entrada C. Então, eu posso ir aumentando isso aqui até ele chegar aonde eu quero, né? Na verdade. Aumentando aqui até ele chegar onde eu quero. Então ele chegou, mas aí ó, ficou esse espaço aqui. Mas não tem como aumentar, Robson? Tem sim, tá, pessoal? Tem. Se eu falar pra você que não tem, né? Eu tô mentindo. Tem. Você vem aqui no especial, né? Que ele tá 4,10. Vamos colocar aqui 6 para ver onde ele vai parar. Pronto, beleza. É praticamente como se fosse o outro, né? Ou seja, como eu disse, é 1001 maneiras de você chegar onde você quer. Eu vou passar isso aqui para entrada para um enchimento satin para a gente ver como é que fica. Pronto, praticamente a mesma coisa que o outro, ou seja, eu mostrei aqui de 4 a 5 maneiras de você chegar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Fica a critério de cada um, dependendo da fidelidade do desenho. Da fidelidade do desenho. Eu não estou fazendo aqui nenhum comercial da entrada B a respeito da fidelidade. Mas da fidelidade do desenho. Aonde você realmente acha melhor. Estou vendo que tem uma falhazinha já aqui. Coisa que poderia consertar, não sei, entendeu? Pode dar um problema aqui, essa falha na hora da máquina bater. Então, depois dessas aulas que eu acabei de passar para vocês, praticamente você escolher a melhor ferramenta que você vai trabalhar. A entrada A, a entrada B, não, eu gosto de fazer o círculo dele todo cheio aqui, todo completo. Observe que naquela hora eu fiz uma planagem no vetor, né? Agora eu vou fazer uma planagem no próprio bordado, tá, pessoal? Eu gosto de fazer a entrada, o enchimento complexo. Observe o que eu vou fazer aqui, dar um Enter, ó, liberei o mouse. Fazer um dentro aqui. Tem pessoas que gostam de trabalhar assim. O trabalho é de cada um. E fazer isso.
Ah, mas não ficou igual o outro. Não, ainda tem o trabalho ainda de converter ele para ângulo de ponto, como eu acabei de falar naquela hora. Converter ele para ângulo de ponto, depois de ângulo de ponto, passar o enchimento para cheio. Chegou no mesmo objetivo. Mas observe aqui, ó, algumas falhas, né? Algumas falhazinhas aqui, depende muito da calibração do Wilcon também. Pode acontecer isso. Ah, mas como resolver essas falhas? Como resolver essas falhas? É que já cai nessa opção aqui, né? Macete, né? Como resolver essa falha? Aconteceu essa falha ali. Eu gosto de trabalhar assim, mas aconteceu essa falha. Observe que, ao converter aqui para o ângulo de ponto, vou até passar ele aqui para 90 graus. Essa ferramenta aqui é a ferramenta Reshape, né? Que eu já mostrei muitas vezes aqui. E ele vai mostrando ali a quantidade em graus ali, ó. 91, 89. Deixa aqui mesmo, 91. Como resolver isso aqui? O que aconteceu que deu esse probleminha? E tem como a gente reparar? Às vezes tem sim. Você observa que eu vou mudando o ângulo e ele vai, olha, sumindo, tá vendo? Vou mudando e ele vai sumindo o ângulo. Mas ele pode ir criando defeitos em outro lugar, aparecer um defeito aqui. O que você faz? Você coloca mais enchimentos. Converte mais ângulos de ponto. Para que ele fique, ó. Colocar 2 em cada um aqui. Para ver se ele tira essa falha. Não tenha vergonha não, tá pessoal? Pode encher que não vai trabalhar até bordado em nada. Pelo contrário, né? Apareceu até mais um pouco Apareceu até mais um pouco. Então depende muito do ângulo que você está colocando. Eu coloquei ali, mas não coloquei aqui. Então, observe que para chegar na perfeição, eu estou fazendo uma série de recursos, abrindo uma série de frentes, coisa que eu poderia resolver com outra ferramenta, né? Poderia resolver isso aqui com outra ferramenta. Ah, eu posso apertar os pontos aqui, Robson, de modo que isso vai sumir? Não sei, vamos observar. Foi uma forma? Foi, mas eu estou apertando os pontos para isso. Se for um desenho pequeno, não vai ficar legal, né? Vai ficar meio ridículo, né, pessoal? Então aqui, ó, lembrando que ele está com essa roda aqui do carro, que fosse uma roda do carro, estaria com 3 centímetros, né? Basicamente 1, 2, 3. Pode ser um pouco maior, vamos dizer assim, 5 centímetros. Percebe que ele já vai, quando aumenta também, ele vai tirando o erro, né? Vai tirando lá o erro. Mas poderia ser você utilizar outra ferramenta para isso, para evitar toda essa manobra que eu estou fazendo aqui, toda essa coisa aqui que eu estou fazendo, de uma forma mais elegante. Poderia ser a própria entrada B. A partir de hoje, já que eu não utilizo muito a entrada B, eu vou utilizar mais um pouco, até porque para evitar essas falhas. Então foi bom que essa aula interagiu tanto para vocês também como para mim, para saber como funciona a ferramenta, né? Então, praticamente a área de pontos, a gente encerra aqui, né? Os tipos de ponto. Os tipos de ponto, a gente encerra praticamente aqui. Que é esse tipo, as ferramentas aqui, a gente mostrou algumas ferramentas, e tipos de pontos. Cada clique que eu der no Wilcon, lá em cima ou embaixo, vai ser ferramenta e eu vou explicando cada uma, tá? O vetor no Wilcon, praticamente eu mostrei, né? Ali, isso aqui é um objeto de vetor, poderia ser outra forma poligonal, poderia ser uma forma praticamente à mão livre, né? Que eu pudesse fazer assim. Uma forma poligonal. Então, coração aqui bem mal feito aqui, né? Coração de sofredor, né? Então, ele te dá essa opção. Quando você tem um desenho por baixo, que você vai fazer na brincadeira de criança, de ligar ponto, você chega onde você quer. Você pode preparar o seu ambiente todo em vetor, que não é o vetor do Corel, e sim o vetor do próprio do Wilcon, e depois, a partir daqui, convertendo em pontos. Vou converter isso aqui para um enchimento complexo. Então, só dá enter que virou enchimento complexo. Do vetor ao bordado, aquele que eu expliquei da outra vez, né? Então, isso aqui praticamente a parte de pontos, e tem mais pontos aqui, eu vou explicar um pouco, mas o ponto de criação, né? O ponto de criação, eu poderia até mudar aqui, né? Tipos de ponto de criação. Né? Ponto de criação é esse, né? São esses que é o enchimento complexo, a entrada A, a entrada B, a entrada C e o enchimento de fusão, que eu acabei de botar para vocês aí.
Qualquer coisa, volta mais um pouco, não entendi, vou voltar lá, como é que Robson fez, assim, 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 que vocês vão conseguir se safar aí. Então vamos passar para o próximo ponto agora, que é esse ponto aqui, ó. É o ponto corrido, que a gente também chama de ponto de contorno. Tem o corrido e o corrido triplo, tá? Que é a linha, né? A linha, que é essa linha aí, ó. Que em muitos casos eu chamo de a cereja do bolo, que é o contorno que você vai fazer. Então, se eu fosse pegar essa figura aqui e dessa figura aqui fazer um contorno, é o mesmo mecanismo, tá? Esquerdo, direito, direito, direito. E aqui não tem fechamento automático, tá? Tem que fechar mesmo, com o de esquerda ou com o direito. Fechou, Enter, fez o ponto de contorno. Aqui. Mas eu gostaria, tá muito grosso esse ponto de contorno, eu gostaria de não ser esse ponto de contorno, ser aquele mais fininho. Não tem problema nenhum. Vem aqui e converte ele para o ponto de carreira, que ele chama, tem o corrido e o corrido triplo. Um é um e o outro é outro. E o que diferencia um para o outro? As batidas que são dadas na máquina, tá? Como funciona isso aqui? Esse aqui, a máquina vai e faz tum, 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 e vai fechando até o fim. Esse aqui, ele é um pouco mais fino, né? E o outro, Robson, como é que o outro funciona? O outro funciona da seguinte forma. Eu conversei aqui para o outro, e o outro funciona da seguinte forma. Dá uma parada aqui, deixar ele aqui em evidência, e vou passar para aqui, ó, para essa ferramenta aqui. Então ele tem praticamente daqui para aqui 2 milímetros, tá? Isso aqui essa variação que ele chama aqui, a variable aqui, é a curva que ele vai dando. Observe que se eu tirar aqui esse variable aqui dele, deixa eu marcar o certo aqui que eu marquei o errado. Esse variable aqui, a curva não fica legal, né? Fica uma curva meio quadrada, né? Quando você fecha aqui, isso aqui já é padrão, tá? Se o seu não tiver assim, você coloca lá assim dessa forma. E esse adjust aqui significa que quando acontecer, vou tirar aqui, deixa ele aqui em evidência. O que acontece aqui? Esse adjust. A máquina faz o seguinte, quando ela passa de 2 milímetros em 2 milímetros, ela dá um reforço. 2 milímetros, vai e volta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ela também tem o adjust para 5, tá? 5, 3, 9, 15. Na verdade, você pode fazer uma variação de 3. Não tem menos que isso, por incrível que não tem menos que isso, tá? De 3 a 15. 3 está bom demais, senão fica um contorno muito grosso. A máquina sofre bastante. No máximo 5. Porque ela faz 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até ela... Deixa a gente fazer uma simulação aqui, tirar isso aqui. Vou dar um Shift R aqui pra gente fazer uma simulação. Foi muito rápido. Deixa eu tirar isso aqui. Vai fazer uma simulação somente aqui, ó. Olha, o que a máquina faz? Fazer um pouco mais lento, para vocês entenderem como é que funciona o ponto de contorno. Praticamente funciona assim. A máquina trabalha assim, ela 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo ali, ó? Ela funciona aqui, assim. Se eu fosse passar esse adjust dele aqui para 9, aqui para 9, observe o que é 9, novamente aqui. Então ele vai contar 9 vezes no mesmo lugar, ó. Lá, ó. Vai ficar meio estranho, né? Vai ficar assim, dependendo do que você precise, 9 vezes vai ficar muito. Então não é bom não é bom colocar 9 não, deixa em 3, que 3 é o suficiente e ele faz muito bem isso aqui. Tá, pessoal? Espero que o pessoal tenha entendido como que funciona esse tipo de ponto.
E tem outros aqui, né, que o Wilcon tem. Vamos mostrar, né? Mostrar pro pessoal. Tem, tem esse aqui, que é o